programa de hoje é sobre a distribuição de riquezas do país. Existem duas formas de medir a distribuição da renda. Uma chama-se distribuição funcional, ou seja, o valor da produção de um ano, aquilo que vai para o lucro e aquilo que vai para o salário, ou seja, o que remunera o capital e o que remunera o trabalhador assalariado que faz a produção. E existe uma segunda forma de você medir a distribuição da renda, que é a seguinte: entre os assalariados, como é que ela se divide? Né? Então, aqui o governo fica dizendo, não, nós melhoramos a distribuição de renda, porque nós aumentamos a renda dos mais pobres, então houve um processo de distribuição de renda, este é o Lula, este é o lulismo, este é o país que vai melhorar. Pois bem, se você considerar apenas os salários, houve uma mínima distribuição de renda entre os assalariados, ou seja, alguns assalariados perderam renda e alguns assalariados lá de baixo conseguiram um pouquinho daquela renda do de cima. Essa mudança propiciada por um crescimento capitalista muito forte, muito acelerado, ela tem produzido resultados que às vezes parece paradoxal, mas na verdade são consequência do tipo de desenvolvimento que o Brasil está tendo. É um desenvolvimento concentrador de renda, é um desenvolvimento que não coloca à disposição da sua população tudo aquilo que o grau de desenvolvimento poderia nos dar. Mas a distribuição que interessa, que é a distribuição entre o capital e o trabalho, essa ao contrário, essa piorou terrivelmente nesses 16 anos, 8 de Fernando Henrique e 8 de Lula. No tempo do Fernando Henrique, ela simplesmente piorou, a renda dos ricos aumentou 14 pontos. E a renda dos pobres, dos assalariados, foi reduzida 12 vezes. Aí está o retrato de um governo e de um período neoliberal, desde Fernando Collor de Mello até o governo de Lula, que faz uma redistribuição de renda às avessas. Quer dizer, é dos pobres para os ricos, e não dos ricos para os pobres, como a propaganda governamental insiste em dizer. Você deve estar se perguntando, como é possível acabar com tanta desigualdade? Veja o que temos a dizer sobre isso. Porque a pobreza no nosso país ela é estrutural, né? Então, para resolver um problema que é estrutural, você precisa também de atacar as estruturas ou as causas geradoras dessa pobreza, evidentemente, né? E nós sabemos que o nosso país ele é profundamente desigual por causa da concentração de renda. A distribuição da riqueza, ela pressupõe que as pessoas, os cidadãos, ao nascer nessa sociedade, estejam dotados de capacidades para participar do processo econômico, social e político numa situação de maior igualdade. Então, a instituição direito social é a instituição clássica nesse tipo de sociedade que permite aumentar a igualdade. Você nasce como cidadão portador de direitos. Você tem direitos porque há riscos sociais aos quais a sociedade socorre protegendo os cidadãos contra esses riscos. Na previdência, na saúde, na assistência, no seguro-desemprego, no campo agrário. Então, dotar os cidadãos de direitos significa reconhecê-los como titulares de benefícios aos quais os colocaria em condições de maior igualdade para a participação na vida econômica. Portanto, universalizar direitos sociais na seguridade social, na educação e no campo agrário é condição sine qua non para promover a mudança da distribuição da riqueza e da renda, portanto, uma sociedade mais igualitária.
é preciso força política para fazer reformas profundas no capítulo tributário, por exemplo, e no capítulo das rendas. Sem o que nós continuaremos a assistir uma economia muito dinâmica, dando lugar a desigualdades cada vez mais crescentes. Os que estão vendo esse programa e todos os brasileiros precisam saber que um dos homens mais ricos do mundo mora aqui no Brasil. É brasileiro e tem empresas brasileiras. Como é que se pode? É tão escandaloso quanto o homem mais rico do mundo, que é mexicano. Ora, quando há uma coisa dessa, o outro lado precisa ser mostrado e ser dito. Só há homens muito ricos porque há homens e mulheres muito pobres. Isso é regra geral no sistema capitalista. Para desconcentrar a renda, você precisa fazer dessa forma uma política redistributiva. E para fazer uma política redistributiva, você precisa fazer uma reforma tributária. E, nesse sentido, né, você precisa dizer que para fazer isso, você precisa taxar as grandes fortunas, né? Então, isso é fundamental. Por que isso é fundamental? Porque não há possibilidade de você distribuir renda se você também não consegue fazer essa tributação, porque no nosso país, quem mais paga impostos é a classe trabalhadora. Então, em declarações recentes, né, através dos dados do IPEA, ok? Diz que um trabalhador que ganha até 2 salários mínimos, ele paga até 1 salário mínimo, né, de impostos sobre o consumo. Isso é profundamente desigual em relação aos impostos que as elites do nosso país pagam, né, ou que os setores mais ricos pagam. Então, quem verdadeiramente paga impostos nesse país é a classe trabalhadora. Então, não é justo que a gente continue mantendo esse quadro, né, de taxação, né, e tributação dos trabalhadores em detrimento desse privilégio que as elites acabam gozando. Então, para a gente, isso é fundamental. Nós, do PSOL, nós queremos uma distribuição drástica da renda. Nós não vamos mexer no salário apenas, nós vamos mexer no lucro, nós vamos mexer no dividendo, nós vamos mexer nos juros do credor do Estado. É isso que nós vamos mudar. E é isso que vai fazer a diferença. É isso que pode quebrar o muro da desigualdade. O muro da desigualdade social. Esse muro que separa você das suas legítimas aspirações. Separa você dos seus direitos. De modo que, se não tocar na distribuição funcional da renda, está enganando o povo. Minha gente, eu apoio a candidatura de Plínio Sampaio à presidência da República, porque ele vem como resposta a uma expectativa de uma caminhada que ficou frustrada. Ele vem como a esperança que surgiu assim de repente e que nós não esperávamos, nessa situação de marasmo vivida pelo nosso povo, pelas nossas bases populares, diante de uma situação em que falta escola, falta educação, falta reforma agrária, falta finalmente um horizonte, falta o Brasil que nós queremos. Eu creio que chegou essa hora e nós todos devemos nos unir em torno dessa figura, a fim de que a campanha seja ela mesma uma escola que nos ensine novos caminhos que já estão no coração do povo e que devem ser explicitados na forma de uma nova política. Venha conosco distribuir essa enorme riqueza e acabar de uma vez por todas com a desigualdade. Vote 50, vote PSOL.